Olá, eu sou Lenir Nunes, da LN Carreira, e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar a sua carreira e com histórias inspiradoras que vão te trazer além de reflexões sobre onde você está e onde você poderia estar. E nesse mês de novembro, a gente se provocou a promover alguns nomes e conversar com algumas pessoas que pudessem trazer um pouco dessa trilha, dessa carreira e onde chegaram, né? E por que chegaram e como chegaram e trazer as suas experiências para poder inspirar você também. De repente aí que está acompanhando os nossos livros do Coloque um Ponto Final, a colocar o ponto final como a convidada de hoje numa carreira executiva estável, pode-se assim dizer, com um espaço gigante para crescer, mas para ir atrás de um sonho e recuperar um sonho, que eu acho que ela nunca deixou de ser empreendedora, tá? Vamos ouvir um pouquinho dela. E obrigada, Sirli, eu quero te agradecer, né, nossa convidada de hoje, e alguém que a gente se esbarra, né, já trabalhou juntas, mas se acompanha por estar na mesma região e que eu admiro tanto, né, e que abriu mão. Eu acho que uma das coisas assim, que me fez pensar assim, puxa, Sirli seria uma brilhante convidada, né? As pessoas muitas vezes vão empreender, algumas por oportunidade ou por necessidade, e tu tens aí uma história muito bacana para trazer um pouquinho dessa oportunidade que você criou e hoje você tem trabalhado em cima disso. Obrigada, seja bem-vinda. Imagina. Obrigada. Imagina, para mim é uma honra estar aqui com você, né? A gente se reencontrar depois de tanto tempo e tanta admiração, e é uma honra estar aqui, bater esse papo com você, contar um pouco do que aconteceu ao longo da nossa trajetória, né? E dividir um pouco a história. Conte sempre comigo. Obrigada. A gente se encontra às vezes em evento, fala um pouquinho, né? No último evento em Floripa a gente teve um pouquinho mais de tempo. É verdade. Mas todo mundo, né, quer cumprimentar, quer conversar. Então não é aquela conversa com qualidade. Hoje ninguém vai interromper a gente. Então a gente vai poder contar tudo aqui, tá? É verdade. Vamos lá, vamos lá. Sirli, eu até anotei aqui. A Sirli é casada com o Julian e ela é mãe de 2 meninos lindos, né? O Eric e o Caio. Quem veio antes? O Eric ou o Caio? O Eric. Ele tem cara de querido, né? Os dois são ótimos. Fui abençoada por 2 filhos maravilhosos. É claro que uma mãe dificilmente vai falar o contrário dos seus filhos, né? Mas eles são, eu digo assim, que eu estou preparando bons homens para o mercado aí, porque eles, de fato, eles são queridos, eles são espertos, eles são aquele jovem que para conversar independente da pessoa, que a gente admira, um bom papo. Esses são os meus filhos, então... Eu digo assim, Sirli, eu tive a oportunidade de ter 2 meninas, né? Que a gente não queria filhos, a gente queria os próximos pais e as próximas mães. Isso aí. E isso talvez até nos ajuda a colocar alguns limites, né? É verdade. Que é o maior desafio. Esse é papo para um outro podcast aí, maternidade, carreira, caberia, né? E Sirli, tu se formou em pedagogia. Me conta um pouquinho, acho que compartilha um pouquinho, porque quando eu te conheci, tu já estava na área de recursos humanos, né? Mas já tinha um caminho atrás disso. E me conta um pouquinho assim, da tua trajetória, aquilo que às vezes nem tá no LinkedIn, sim, porque é algo teu, mas um pouquinho assim da tua história, como é que tu construiu, como é que tu começou se inseriu no mercado de trabalho, né? Como é que foi? Então vamos lá. Eu fiz as contas hoje, né? Para vir para cá, eu estava passando um filme. Eu já trabalho há 30 anos, exatos 30 anos, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, com carteira assinada. Na época podia trabalhar, e comecei na área produtiva. Eu montava na linha de produção caixa de descarga. Olha só a minha trajetória. A tua primeira experiência já foi na Cipla, então? Foi na Cipla, na produção, na área produtiva. Então, eu fiz o processo seletivo com 14 anos, trabalhava das 5 a 1h30 no horário de turno, e eu montava a caixa de descarga. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu acredito que lá pelo segundo salário que eu recebi, eu fui fazer um curso de datilografia, porque na época a gente não falava tanto em computador, a gente falava em datilografia, você tinha que dominar a máquina de escrever. ASB. Isso, e aí eu fui fazer um curso de datilografia. E
aconteceu dentro da Cipla um processo seletivo interno para ser secretária da produção. E essa função de secretária da produção era justamente fazer serviços de recursos humanos, fazer preenchimento de férias, cartão ponto. Então foi ali que começou o meu interesse para recursos humanos. E eu passei na época porque eu era a única de todas as candidatas que tinham curso de datilografia. Então, na época foi o diferencial. Foi o diferencial, olha só como é interessante. E eu lembro que trabalhava das 5h30 e saía 1h30 do trabalho e eu sentia um sono, né? Aquela vontade de ir para casa dormir. Eu ia fazer o curso de datilografia e muitas vezes no caminho eu ia caminhando da Cipla até o centro de Joinville, onde eu fazia o curso, e eu pensava, ai, por que eu não peguei o ônibus e não fui para casa dormir? Porque eu estava com sono, mas eu ficava firme ali no curso de datilografia. Isso fez com que eu conseguisse essa oportunidade para ser secretária da produção. Só que eu era muito rápida nas atividades e não tinha volume de tarefas, imagina, né? Primeiro emprego, tu não quer deixar a desejar nunca, então fazia bem feito o trabalho e de repente eu não tinha mais nada para fazer. E tinha uma profissional na área de treinamento da Cipla, a Luciane. E a Luciane era uma pessoa assim admirável, assim, um coração extremo. E eu ia lá para a Luciane e dizia, Luciane, tô com tempo livre, você não tem alguma coisa, uma tarefa que eu possa fazer para você? Olha onde começou a minha área de treinamento e desenvolvimento. Me coloquei à disposição dentro da minha atividade para ajudar ela. E ela me dava listas de presença, me dava cálculo de hora homem treinamento para fazer para ela, tudo para ajudar, porque na época não tinha as coisas informatizadas como tem hoje, não era no digital, era bem analógico. Então eu fazia cálculo de hora homem treinamento para ela já na minha atividade. E passou mais um ano e alguma coisa, abriu uma oportunidade para ser auxiliar de treinamento em recursos humanos. E aí eu fiz um segundo processo seletivo e fui para a área de recursos humanos, aí efetivamente fazer... Ali tu iniciou mesmo. Isso, e a Luciane, ela tinha feito faculdade de pedagogia, veja só. Eu não tinha uma referência assim de profissional. Um LinkedIn para procurar. Não tinha isso. Há 30 anos atrás nós não tínhamos essa referência. Era um computador para o setor inteiro. Isso, né? A gente dividia a impressora. A impressora era uma para vários setores. A gente ia levava no disquete as coisas que nós iríamos imprimir. E muita coisa na máquina de escrever, né? Aí sim, cada setor tinha uma máquina de escrever. E a Luciane tinha feito pedagogia e eu gostava muito da forma como ela entrava na sala de treinamento, na forma como ela trazia as informações para as pessoas, como ela desenvolvia, ela tinha um viés de pessoas assim, e eu admirava aquele jeito dela de uma maneira sublime. E aí um dia eu perguntei para ela, o que você estudou? Porque eu preciso estudar alguma coisa. Eu tinha terminado o curso técnico de administração, eu quero fazer faculdade, o que você estudou? E ela, eu fiz pedagogia e eu uso muito a pedagogia para treinamento. E eu disse, então, eu vou fazer pedagogia. Vou fazer esse negócio também. Vou para esse caminho. E aí começou a minha jornada, fiz pedagogia, estudei, e aí nesse processo de desenvolvimento, de treinamento, de implantar projetos, e aí começou a minha promoção na área de treinamento, fui analista, fiquei lá durante 8 anos trabalhando na Cipla ainda, depois percebi que estava na hora de mudar e eu já estava concluindo praticamente a faculdade de pedagogia. Meu momento de me desafiar e eu fui coordenar a área de treinamento e desenvolvimento da JORPEM. Lembro. E aí foi um aprendizado grandioso, né? Porque eu estava tão habituada a fazer treinamento e desenvolvimento para a indústria. E na indústria a gente tinha que fazer, né? Tudo. Nessa época, né, Lenir? Comprar o biscoito pro coffee break. A Lenir veio trabalhar comigo na época, a gente montava tudo. E montava inclusive o treinamento. Só que não tinha uma internet, uma inteligência artificial, não tinha recurso, não tinha nada. A gente comprava inclusive material de treinamento, DVD. Fita cassete. Não, Serli, não conta tudo isso, não conta. E a gente montava o treinamento com os recursos que tinha, e era tudo muito interno, né?
E aí eu saí, fui para a Jorpem, e na Jorpem eu tinha um grande desafio, que foi um outro lado, que eu acho que me despertou para o empreendedorismo muito forte, porque eu era responsável por estruturar a área de treinamento e desenvolvimento, fazer com que a gente tivesse produtos para desenvolver o empresário da micro, pequena e média empresa, mas eu tinha que dar resultado. Então, tinha uma preocupação muito grande em ser lucrativo para pagar as despesas e ainda reinvestir na área de treinamento da associação, porque uma associação, ela vive, né? Recursos ali, né? Ela tem que pelo menos viver dela mesma. Né? Ela é sem fins lucrativos, mas ela precisa reinvestir, precisava comprar um projetor, aí saiu a internet, saiu o projetor. Antes a gente usava ainda as transparências, as transparências, então tudo isso era investimento. E escondia as canetinhas, inclusive, para ter várias cores. Isso, várias cores. Então, nesse processo aí foi um grande aprendizado, porque dar resultado, o que é isso, dar resultado através do meu trabalho? Lá na área de treinamento, o resultado era medido por treinamento entregue, as pessoas sendo desenvolvidas, mas agora eu tinha que ter um resultado financeiro de todas as minhas propostas de desenvolvimento. Então, ali foi um grande aprendizado para mim. Fiquei ali durante 5 anos, então foi muito bacana, percebi que tinha uma oportunidade muito grande na época. Mercado legal, né? Tinha uma oportunidade muito grande na época, surgiu no mercado como todas as universidades corporativas. Isso. Deu um boom, né, nas universidades corporativas, e a gente percebeu que poderia ser criado também dentro da Jorpem, a Uniajo, a Universidade Corporativa da Jorpem, e aí nós fizemos parcerias com instituições de ensino para levar o empresário para o curso superior, porque muitos empresários não tinham feito o curso superior. Nós criamos cursos de ensino superior, tecnólogos para empreendedorismo, voltado bem para o empresário. Para ele não ter que ficar lá os 4 anos, isso, mas poder ter um nível bom de formação, de conteúdo. Para ele tocar o negócio dele do dia a dia. E ali foi um grande aprendizado para mim, ali a criação da universidade corporativa, a Jorpem, em parceria com a Univille na época, e foi um projeto extremamente reconhecido dentro da Jorpem, com muita adesão dos empresários, porque tinha valor os produtos que nós tínhamos criado, e até que fiquei ali durante 5 anos, depois fui para o varejo. Né, no varejo, aí foi muito bacana. Mas deixa eu pegar aqui, quando tu comentou assim, né, quando eu fui pra Jorpem, que eu despertei pro lado empreendedor. Mas na medida que tu tava comentando um pouquinho da tua trajetória enquanto indústria, tu traz elementos de comportamento muito forte enquanto empreendedor, né, então essa gestão do tempo de fiz isso aqui, tá, mas eu quero aprender mais, não posso ficar só aqui, né, então essas rápidas transições são evidências, né? Quando tu fala assim, eu queria dormir, né? E assim, a grande maioria vai dormir, né? Porque existe justificativa e necessidades para isso. Mas eu tenho para mim que o empreendedor e pessoas de sucesso, no sentido de prosperidade, Serli, que elas fazem coisas que elas não gostam de fazer. Né? Até eu acho que num bate-papo que a gente estava, assim, o que nos difere de crianças. Né? Os filhos têm as necessidades e a gente tenta atender dentro do que eles precisam, mas é muito assim, eu quero. Né? O adulto não, ele faz coisas que ele não quer, mas que ele precisa. Isso. Mas talvez eu acho que a Jorpem, ela te despertou para isso. Pode ser, é isso, né? Mesmo. Porque já parecia comportamentos muito evidentes ali, né? E talvez essa tua proximidade com o pequeno empreendedor, né, esse dia a dia, né, e eu acho que assim, tem competências que até eu queria te perguntar, assim, que são essenciais, independente da cadeira que a gente ocupa. Perfeito. Né, mas o que tu diria, assim, que antes de ir pro varejo, e talvez ali no varejo já ficou muito claro, já fica claro aquela tua rápida ascensão numa carreira executiva. Isso mas aqui parece uma virada de chave muito significativa. Para comportamentos empreendedores. Para comportamentos. E aí eu acho que tu fez Empretec também, né? Fiz Empretec, isso fez em 2001. Nossa, fiz em 2005 e já achei que foi há muito tempo atrás. E fiz em 2001. E de fato, o Empretec e toda a trajetória, né? Porque uma coisa que me marcou e eu trago até hoje
com esse aprendizado ali da Jorpem, de estar ali, né, com esses empresários da micro, pequena e média empresa, foi você fazer o melhor com aquilo que você tem. Então, assim, a gente não tinha recurso para fazer um excelente, mas a gente fazia aquilo que dava para fazer e entregava resultado com aquilo que a gente tinha na mão. A gente não ficava buscando desculpa para não fazer. E todo momento as histórias que nós ouvimos e toda a construção das histórias empreendedoras das pessoas, aquilo me chamava tanta atenção. Nossa, mas começou o seu negócio na sua garagem, olha só onde está hoje, olha, eu comecei e eu não tinha recurso, tive que vender o carro para que eu tivesse recurso para trabalhar. Aquilo me marcava, assim, de uma certa forma. Eu disse, nossa, eu vou dar o meu máximo aqui para desenvolver essas pessoas, porque elas já são aguerridas, né? Então, a gente vai dar o nosso melhor. Ali despertou em mim comportamentos empreendedores extremamente importantes, assim. Como eu tenho um perfil mais conservador, eu tenho uma coisa que eu trabalhei muito, que foi o correr riscos. Tem muito forte isso no empreendedorismo, né? Então, o correr risco, ele precisa ser desenvolvido, você tem que se experimentar nesse correr riscos. E eu digo que ali meu comportamento empreendedor começou. Aflorar. Isso, aflorar. E principalmente essa competência do correr riscos veio forte ali também. E depois você vai trilhando uma carreira executiva, e quando surge a ideia, assim, de... puxa, eu posso tirar o meu talento de um lugar só e colocar disponível para outros, né? Até porque todo mundo tem as mesmas 24 horas. É isso aí. Mas, assim, quando que surgiu isso? Assim, o que quando a gente fala de movimentos de carreira, algumas coisas nos puxam, né? Que às vezes é a necessidade, fui desligado, tô com uma rescisão aqui e agora eu quero fazer algo diferente, né? Mas, assim... o que te despertou para te empurrar para isso, Sirli, assim? Então, quando eu saí da Jorpem e fui para o varejo, foi bem desafiador, assim. Eu tive muitos desafios de começar a área de treinamento e desenvolvimento atrelada a resultado com muita potência. E isso eu trouxe muitos ensinamentos e carrego até hoje, assim, essa preocupação fortíssima com o resultado, tudo que a gente faz aqui precisa estar atrelado à estratégia de negócio. Aprendi isso muito forte no varejo. E fiz uma excelente construção, fui crescendo de uma maneira muito exponencial no varejo e eu consegui uma posição bem bacana. Só que tudo aquilo que a gente foi construindo, quando a empresa foi vendida, foi um baque muito grande, assim, né? De repente, tudo aquilo que você foi construindo, independente do resultado que você entregou... Exato. Perde, não tem mais tanto a mesma essência, né? Isso, e aquilo para mim ficou muito forte, assim, nossa... assim? É isso, tu fica com aquela sensação assim de que você perdeu, sabe? Por mais que a empresa não seja sua, mas toda essa trajetória você conhecia na mão, assim, as pessoas que você desenvolveu, você viu as pessoas crescendo, sabe? E de repente tudo aquilo cai por terra. E aí nós vivemos um período de transição do varejo bem traumático, assim, de repente eu enquanto recursos humanos ter que ir lá e fechar áreas, ter que botar as pessoas no mercado de novo, por mais que a gente fizesse de uma maneira mais humana possível, isso causou em mim um certo conflito, assim. E frustra, né? Isso, é uma frustração, muito. Assim. Porque, de novo, não é teu. Isso, tu não pode fazer nada. A meta mudou. Isso, a decisão não é sua. Mas o coração é o mesmo. Tu tá ali com uma energia enorme para colocar o teu serviço em prática, e só que não é mais essa estratégia. E aquilo me pegou de uma maneira assim que eu fiquei me questionando, o que eu quero para minha carreira no futuro? Ali vem um ponto de interrogação muito grande, e só que logo eu recebi o convite para assumir os recursos humanos da indústria de novo. Só que eu estava decidida. Aquele momento assim, aquele momento de frustração que eu não quero passar por isso de novo. Eu não vou passar por isso de novo. E para mim foi assim, um divisor de águas. Quando eu entrei e assumi a gerência da indústria novamente na área de recursos humanos, para mim estava claro que seria a minha última empresa que eu trabalharia como CLT. Tanto que a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi o notebook, que eu recebi todo o material de trabalho ali como gerente, e recebi um notebook, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma pastinha de plano B.
Olha só, até hoje. E durante esse período que eu estava lá, dando o meu melhor para essa indústria e fazendo acontecer na indústria, eu sempre fui alimentando o meu plano B. Eu fui construindo o que eu vivo hoje. Ainda trabalhando, eu fui construindo lá, trabalhando, entregando. Eu fui pensando nesse empreendedorismo, nessa empresa que eu queria ter. Resgatar isso, né? Isso. Então eu fui pensando assim, ó, que tipo de posicionamento eu quero ter, qual é o nome que eu vou dar. Então quando eu resolvi assim, ó, vou abrir uma empresa, eu já estava com tudo criado. Já foi materializando, já foi... Eu ficava pensando assim, ó, que tipo de serviço eu vou oferecer para o mercado? Como que eu vou colocar esse serviço à disposição das empresas? Então, eu fui construindo a empresa que eu tenho hoje, ainda no meu último trabalho, no paralelo, assim, e isso foi riquíssimo, porque eu ia pegando tudo aquilo que eu enxergava como oportunidade. Na hora que eu ia contratar, por exemplo, uma consultoria, eu ficava olhando, puxa, eu contratei essa consultoria por esse motivo, foi isso aqui que chamou a atenção nela, eu enquanto cliente, né? Esse fornecedor, ele me conquistou por isso. Então, isso aqui é um ponto forte. Sim, tu foi moldando, talvez, isso, né? Eu fui construindo a empresa que eu queria ter. O que eu não quero fazer dentro da minha empresa? Exato, ótimo. Eu fui separando, então, aquilo que era bom e aquilo que não era bom. E fui, inclusive, trabalhando até essa estrutura financeira. E eu ia te perguntar isso, assim, porque talvez por esse receio de assumir o risco, ele parte um pouco disso, né? Tá todo mês lá como empregada, isso. Tá caindo na conta. Ah, deu uma oscilação na economia, tá caindo. Teu salário tá lá. Tá garantido, isso né? Aí. Isso já te passava, já estava claro para ti que esse seria um desafio para ti de não só questão financeira, mas de mindset mesmo. Sim. Como é que tu trabalhou isso, Serli? Sim. O que acontece? Nos últimos 13 anos, né? O meu marido também foi pro lado do empreendedorismo, ele também abriu a empresa dele, né? Num outro ramo. Num outro ramo. O ramo dele é ferramentaria, outro negócio, né? A empresa fez 13 anos esse ano. Legal. E eu acompanhei muito essa trajetória dele e o quanto era difícil para ele. E em alguns momentos a gente teve que juntar os nossos recursos pessoais em prol da empresa. Então acompanhei isso também, mas sempre ele tocando o negócio lá. E eu tinha uma clareza muito grande de que eu não queria depender financeiramente do negócio, mas eu queria ter metas claras, eu queria ter uma estrutura financeira independente, se era só eu que estava trabalhando na empresa, eu queria tudo aquilo que eu fui aprendendo, né? O dinheiro da empresa é um, meu dinheiro pessoal é outro, eu fui construindo. E o que eu fiz? Eu fiz todo um trabalho, enquanto eu estava ainda no CLT, de quitar toda e qualquer dívida que eu pudesse ter. Ah, que legal. Eu estruturei financeiramente para isso. Eu tinha claro para mim que eu não queria depender, por exemplo, de repente chega um cliente com um projeto que eu não quero atuar, que não é a minha área. Poder fazer escolhas. Isso, escolhas. Então, vou te dar um exemplo bem claro do que aconteceu comigo lá no passado. A minha empresa hoje tem 5 anos. Eu ia te perguntar, né? Já está há 5 anos no mercado. Está há 5 anos, fez em maio de 2024, nós vamos para o 6º ano de operação. E lá no primeiro ano aconteciam situações assim, olha, Serli, você conhece bem a minha empresa, faz essa vaga aqui para mim? E eu dizia, não, eu não faço recrutamento de seleção, eu te indico quem faz, mas eu não faço recrutamento de seleção. Ah, Serli, tu não poderia fazer esse trabalho aqui, construir o plano estratégico para mim? Não, eu não trabalho planejamento estratégico, a minha área é desenvolvimento de pessoas e recursos humanos, eu não faço planejamento estratégico. Então ali eu acho que eu ganhei uma potência muito grande de negócio, porque eu já comecei a me posicionar lá atrás. Olha que interessante, então, e a gente fala muito de planejamento financeiro para transição, que foi o que tu fez, né? Ter essa tranquilidade ou não ter essa dor de cabeça te permite fazer escolhas. Isso. Né? Te permite... E é engraçado, eu estava até conversando com um profissional recentemente sobre pessoas que vão para a consultoria, não fazem esse planejamento, e quando tu olha assim, mas ele faz o quê? A pessoa faz o quê? Né? Porque muitas vezes o trabalho de consultoria, quando não é agência, quando não é algo tão popular,
ela demora para as pessoas compreenderem o que faz. O que a gente faz, isso né? mesmo. A minha família falava que eu era professora, né? E consultora de RH. Eu sempre dizia isso para não nem causar, sem ter que explicar, Sim. né? Então, mas até esse posicionamento acontecer, e talvez, Shirley, eu não sei se tu passou por essa fase, mas eu vejo algumas pessoas, né? Elas vão para o movimento de carreira com algumas metas claras de atuação, mas elas vão experimentando full time e vão percebendo que não era bem aquilo. Né? Eu acho que, lógico, tem a questão de tendência, tem algumas coisas do mercado que a gente vai absorvendo, mas assim, mudar a trilha mesmo. Tu chegou a ter que mudar a tua trilha ou tu sempre conseguiu se posicionar e ter essa potência, né? Sem precisar ajustar nesses 5 anos. Puxa, isso aqui eu achava que era legal, mas não é legal. E, obviamente, pôde fazer essa escolha pelo aspecto financeiro. Então, esse experimentar, eu acredito que não. Não precisou fazer. Não. Então, ganhou mesmo que legal, foi eu acho que exponencial. esse trabalho que eu fiz previamente de me estruturar a ponto permitiu. de dizer não logo de início, isso já me deu uma potência. Que legal. E hoje está muito claro o meu trabalho. Também tem essas confusões aí no mercado, tem gente que não sabe até hoje o que eu faço, porque como a gente acaba não fazendo muito comercial e trabalhando muito por indicação das pessoas, as pessoas às vezes não sabem. Você é consultora, mas não faz nem ideia o que faz, né? Poxa, eu nunca vi um outdoor teu, né? Isso mesmo, mas eu já não tenho agenda, imagina se tivesse outdoor, né? Então a gente fala muito sobre isso. Por que você não me visita? Porque não tive tempo de te visitar, não chegou nesse momento ainda, né? Mas o que acontece? Eu não precisei fazer essas escolhas. Hoje, agora com 5 anos de empresa, eu já tenho pensado no meu plano 2024 alguns serviços que eu gostaria de abandonar. Né? Porque hoje eu já posso fazer outros tipos de ciclos mesmo, de entender que já passou. Tem algumas construções da consultoria mesmo que já não cabe mais para o momento que eu estou. Entendi. Né? Mas que lá no começo fazia todo sentido. Mas pensando em quem talvez está nos ouvindo, Shirley, que sempre desejou empreender, e eu vejo que tem um pouco de glamour nisso, eu até queria te ouvir, né? Eu acho barato, assim, né? As pessoas falam, eu quero empreender porque sexta-feira, 3 da tarde, eu quero estar na praia. Tu já foi pra praia 3 da tarde na sexta-feira, Shirley? Acontece, né? Pode até acontecer, mas num dia que eu acordei às 4:30 da manhã para começar a trabalhar. Ou que já antecipou, começou no domingo. Isso, à noite. Né? Mas a sensação que dá, né? É de que o fato de eu não ter um chefe formal, parece que ninguém me manda, né? E manda sim, porque nós temos clientes, mas sim, pensando hoje assim, alguém que tá lá, de repente lá numa cadeira de RH, o que eu posso evitar, mas o que eu posso acelerar para que eu possa tirar esse plano da gaveta, né? Da pastinha lá do computador. Bem interessante essa tua pergunta, assim, vou pegar a minha trajetória, né? Eu acho que essa estrutura financeira, eu acho que ela é bem válida. Fundamental. Para mim, eu acho que ela é a base, assim, você se estruturar financeiramente, porque o mercado, ele é muito sedutor. No momento que você diz assim, eu estou prestando serviço, vem muitos que querem colocar preço, inclusive, no teu trabalho. Porque você está começando, não tem como você melhorar esse preço. E se você está dependendo daquele recurso financeiro, você acaba até nivelando o teu trabalho para baixo. Né? Então, o trabalho depois vai ser maior. Maior para você se posicionar de novo no mercado, já é mais complicado. Então, esse é um ponto bem importante. Assim, é a base. Planejamento. Outro ponto muito importante é assim, você não tem tempo para o trabalho. Quando a gente está começando o nosso negócio, até hoje, com 5 anos de empresa, tem dia que o meu celular toca 4:30 da manhã, porque eu tenho uma entrega importante para fazer às 8, e antes disso eu preciso mandar proposta para cliente, preciso fazer várias coisas, e às vezes eu preciso começar mais cedo. E é muito importante que você entenda o que você quer, aonde que você quer chegar com o teu negócio, né? Essa estrutura de você construir o que você deseja. Eu tenho meus planos para a consultoria, e para esses planos se realizarem,
E, por que você não coloca mais pessoas? Porque às vezes as pessoas também, elas não têm essa veia do empreendedorismo. Hoje nós já somos em 4 profissionais na consultoria, e eu consegui 4 pessoas muito parecidas comigo, assim, que querem entregar, que querem realizar, mas não dá pra gente falar pro cliente assim, prometer que eu vou entregar, eu vou mandar uma proposta na quinta-feira e a proposta chega só na segunda da próxima semana. É tua marca. Isso, é o momento de você construir a tua palavra frente aos teus clientes. Então, eu não posso ter, além da estrutura financeira, eu tenho que ter essa força, essa potência de trabalho. Não dá para você pensar assim, que 5 horas da tarde eu vou fechar meu notebook e acabou o meu trabalho. Isso esquece. E é o contrário, você acaba trabalhando mais porque tem uma coisa muito grande para a gente, principalmente que é de desenvolvimento, né, de pessoas, a gente está sempre buscando. Então tem uma cobrança muito grande, inclusive de você estar se atualizando. Exato. Né? Que aí a gente tem que estar na tua pauta isso. Tem que estar no meu tempo, inclusive, essa atualização. Então, hoje mesmo eu estava conversando com o meu consultor de manhã, ele disse, Serli, a tua agenda está meio atribulada. Eu disse, mas eu comecei a fazer 2 formações agora. Né? Então, além de atender todos os clientes, eu já tinha agenda fechada, eu comecei com mais formações. Poxa, com tantos anos de carreira, com essa trajetória que você tem, você ainda precisa buscar sempre. Então, o empreendedor, quem quer estar de frente com o cliente, precisa ter essa insatisfação de sempre buscar mais. Sempre buscar mais. Não dá para você vir e ficar contando só historinha do passado que deu certo. Exato. Coisas que você implantou que funcionou, você precisa trazer esse futuro para a mesa. O que tá vindo de novo? Você tem que se atualizar, tem que estar muito antenada, porque você tem clientes que te desafiam a todo momento. Né? Eu tenho clientes que, quando eu vou entrar em pauta com eles, eu já sei que o meu estado, o meu senso crítico precisa estar muito aguçado, porque eles são muito rápidos, são muito exigentes, muito antenados com o mercado. Então, você tem esse movimento exigência, né? dos clientes, você tem que estar preparado para isso, né? Então, eu falei 2 coisas diferentes, esse cuidado financeiro. Planejamento financeiro e tempo, né? E o tempo dedicado, além de você estruturar o teu negócio e ir ao dia a dia correndo, você tem que pensar esse futuro que você precisa estar abarcado. O que a gente percebe muito aí no mercado, né? As pessoas, às vezes, eu quero ser consultora, eu quero atender as empresas, mas muito superficiais, né? E aí vem por um tempo. Isso, e trazendo muito o passado que deu certo. Só que o passado que deu certo não te leva para o futuro que você precisa. Ele te sustenta em 6 meses. E é isso, né? Sabe? E é legal, né, Serli? Porque assim, dá uma angústia quando as pessoas ouvem isso, porque pensam, mas eu nunca vou chegar nesse nível. Sim. Né? É possível. Claro. Mas tem que entender que assim, todo mundo tem as mesmas 24 horas. É isso aí. E se eu tenho esse projeto, eu tenho que ter disciplina. Isso. O que tu me diz assim, porque assim, 5 anos atrás, bom, teus filhos já estavam mocinhos, né? Mas tem muito trabalho inicial, né? Tu já tinha concebido mais ou menos o que você ia fazer. Sim. Assim, como é que tu se organiza, assim? Qual é um hábito, talvez, que você tenha, que tu não abre mão para não pirar, né? Porque tem coisas que vão acontecendo, né? Que é trocando o pneu do avião em movimento, né? Tem algum hábito que tu não abre mão, assim, alguma coisa que não tá no LinkedIn? Então, eu tenho alguns costumes, né? Então, eu dei esse exemplo, né? Tem dia que tu acorda 4h30 da manhã ali para montar planos aí de entrega para o teu cliente. Só que também tem movimentos que você faz que às vezes tem dias, 3 horas da tarde, eu digo assim, agora é o meu momento. É o meu momento de sentar, de eu ler, de eu estudar, de eu ficar na caixinha do nada também, né? Muitas pessoas me conhecem dessa interação aí do dia a dia, de conhecer a Serli do Recursos Humanos, a Serli que fala com as pessoas, que interage, mas eu sou muito reservada. Eu entro numa caixinha do nada com muita facilidade. É mesmo? Eu sou muito da caixinha do nada. Não imaginava isso. Ninguém imagina assim. E eu imagino, eu sou casada com o Julian, que é bem extrovertido, né? Bem estar com as pessoas. E eu gosto também de estar com as pessoas, sim. Mas eu preciso desse meu momento de introspecção,
que é meu, assim. Então, vou te dar um exemplo. De sábado, colocar lá a minha rede lá na praia e ler o meu livro, ficar no nada, sabe? Eu preciso desse momento, que é onde eu volto as minhas energias. E isso é uma coisa que eu não abro mão, assim, a minha caixinha do nada, sabe? Tem alguns momentos até de se afastar. Os consultores que trabalham comigo, eles já perceberam, assim, a Serli se afastou. Porque o momento de me afastar é porque, às vezes, está tão... A rotina está tão tumultuada que você precisa até voltar para o eixo, né? E aí eu entro aí na minha caixinha do nada, tenho alguns recursos e se permitir também, né, Serli? Isso, e tá tudo bem. Né? Uma vez teve uma época que eu fazia terapia e ele me disse assim, ó, tu precisa de uma caverna. E eu achei bem interessante. Foi na época que a gente começou, tu é da praia, eu sou do mato, né? Do campo. Lá do campo, lá de Campo Alegre, né? E eu lembro que tinha uma época que o sinal de celular era muito ruim. E eu ficava tão feliz, porque eu tava literalmente naquele momento, né, de dar uma desligada, né? Que é teu, né? E respeitar isso, né, Serli? Porque assim, às vezes a gente fica tão nesse movimento da expectativa das pessoas que a gente não se preserva disso e depois a gente vê aí o que acontece em termos de saúde mental. É isso, né? Mesmo. E Serli, uma coisa bacana para te perguntar, que eu vejo você fazendo um papel muito de mentora das pessoas, né? Teu time, mas assim, de pessoas que a gente acompanha, assim, que a gente entrevista, né? Que trazem muito teu nome como uma pessoa que foi, até para mim, como... De ter sido significativa na carreira, né? Quem foi significativo na tua carreira? Né? Que pessoas que te inspiraram, né? Talvez nem pessoas executivas, mas assim, me traz assim 3, 4 pessoas que te inspiraram e no que elas te inspiraram a esse conjunto de papéis que hoje se formam Serli, né? Que bacana essa pergunta, porque me passou um filme aqui na minha cabeça com essa tua pergunta, foram passando várias, né? A própria Luciane, lá do meu início de carreira, ela foi muito importante para mim. Eu tenho contato com ela até hoje. Sério? Até hoje. Ela já foi embora para Belo Horizonte, já voltou, mora em Curitiba hoje e nós conversamos ainda pelo celular, pelo WhatsApp. E ela me ensinou a quando estar com as pessoas, estar assim, como a gente está, assim, ó, olho no olho, sabe? A Luciane, ela tinha um poder de presença muito grande e é uma coisa que eu carrego muito comigo, assim. Eu posso estar na loucura, mas eu procuro trazer esse momento da presença aqui, que ele é muito importante, assim. Ela não interessa o que ela estava fazendo, ela parava, se vinha alguém, ela tinha esse momento de olho no olho, de a gente estar aqui falando, assim, que é muito rico e cada vez mais difícil, né? Mais raro, né? E isso ela me ensinou lá no início da minha carreira e eu trago comigo, assim. Isso foi para dentro da minha casa, isso mudou inclusive a forma que eu me relaciono com as pessoas no dia a dia. Isso para mim foi um aprendizado riquíssimo. E aí, na minha jornada profissional, eu tive um diretor de recursos humanos, que ele é uma pessoa fantástica, ele é habituado a trabalhar com multinacionais, ele trabalhou comigo no varejo, foi diretor de recursos humanos, e o Souza, e hoje ele ainda é diretor do ramo de energia, está num outro ramo, mas ele era uma pessoa fantástica, assim, ele era aquela pessoa que, em algumas vezes, para controlar a minha ansiedade, porque eu tinha muito essa coisa do realizar, vamos realizar, se eu planejei, eu preciso fazer. Só que o fato de a gente ter planejado, às vezes acontecem tantos obstáculos... Mudança de rota? Que elas são necessárias, as mudanças. Ela é necessária no CLT e ela é mais necessária ainda no empreendedorismo. A mudança de rota, ela acontece a todo momento. O cliente foi para um lado diferente de onde nós estamos, a gente precisa mudar, precisa trazer os assuntos para a mesa. E o Souza me ensinava isso. Quantas vezes ele me chamou na sala dele e eu vinha assim já com um monte de coisa, jogava aquele monte de coisa sem respirar para ele resolver. E ele dizia assim, ó, já vou te atender. Meu Deus. Espera que eu já vou te atender. Meu Deus. E aquele meu coração acelerava e chegava a veia aqui, ó. Ela ficava saltitando de ansiedade e aquele homem não olhava para mim, não parava o que ele estava fazendo. E dava, às vezes, 40 minutos de relógio e ele me deixava lá esperando. Sorte que não tinha WhatsApp, né? Porque eu já tinha. Não tinha ainda. Tá. E aí, um dia eu tive coragem e perguntei para ele, por que você faz isso comigo, de você me chamar aqui e me deixar
te aguardando aqui meia hora, 35 minutos, um dia tu vai lembrar de mim. Tu não pode ser ansiosa assim. Uma coisa de cada vez, vamos tratar um assunto de cada vez. Chegue respirando. Não joga esse monte de coisas aqui pra gente resolver. Vamos tratar as coisas com calma. É o tempo que eu percebo que você volta pro eixo. E ele me ensinou isso. E isso foi fantástico. Foi um aprendizado riquíssimo assim, que ele me trouxe nessa jornada. Outra coisa que ele trouxe... E eu trato até hoje, indiferente do tamanho da conversa difícil, nós teremos a mesma. Eu não vou deixar para outro dia, eu vou ter a conversa difícil hoje. Que legal. E para nós, enquanto cliente, empreendedores, muitas vezes nós temos conversas difíceis. A conversa de negociar uma proposta. Nossa, né? Algo que não é às vezes nossa fortaleza. Não é nossa fortaleza, que tira totalmente a gente da zona de conforto ali. E ele ensinou, as conversas difíceis nós vamos ter e quanto antes a gente tiver, mais leveza nós teremos. Que legal. E ele é uma pessoa, um executivo assim, olha, fantástico, e ele me ensinou isso. Serli, isso não é problema, vamos resolver já, vamos juntos. A gente levantava e ia resolver. E, nossa, como ele me ensinou, e eu trago isso até hoje. E no mundo de empreendedorismo eu tenho várias referências, que né? legal. Eu participo até hoje das associações aqui da cidade e tu tá sempre trocando com um empresário ou outro, e eu sou daquela que suga mesmo, né, Leni? Daquela que eu tô aqui conversando contigo, eu já aprendi só aqui antes do nosso bate-papo, você me mostrando toda a tua construção aqui, eu já tive vários insights de coisas que, acho que bacana isso aqui, nossa, que legal. Essa troca com a Lenira, assim, estar aberto para esse novo, né? Estar aberto num negócio, principalmente no empreendedorismo, a gente tem que estar criando sempre, a gente tem que estar com essa abertura, por isso que essa gestão de tempo que você comentou aqui, ela é tão necessária. Sim. Porque às vezes a pessoa diz assim, ó, eu quero empreender porque eu só quero fazer isso. Não dá para às vezes você fazer só isso. Não. Às vezes para você entregar um produto para o mercado, tu tem que fazer meia dúzia de outras coisas. Meia dúzia de outras coisas. E perfeito. costurar, né? E até que legal, né? Porque assim, às vezes para eu ter consciência, né, e intencionalidade de dizer que é isso, eu tenho que experimentar outras coisas. E meu Deus, eu sou muito ruim nisso. Né, o Empretec, a gente falando do Empretec, eu acho que eu virei garota propaganda do Empretec desde então, porque ele traz um insight muito concentrado ali, sim, né? E uma das coisas que me frustrou foi porque eu achei que eu ia me sair muito bem no Empretec. E só naquela entrevista inicial, eu descobri que eu era ruim em meia dúzia de coisas. 3 coisas, especialmente, eu era muito ruim. E eu pensava assim, e como é que eu vou corrigir isso aqui? Sim, como se fosse uma coisa impossível. Né? E eu acho que ao longo da trajetória, Serli, a gente ter essas pessoas, né? Que nos mostram, assim, que não precisa ser bom em tudo. Isso. E isso pode gerar uma conscientização que você precisa de outras pessoas para te ajudar, né? E que às vezes a gente tem que se encostar em gente diferente para pegar um pouquinho mais pra gente também, nos moldar quem nós somos, né? E uma coisa que eu acho que é tão interessante, Serli, assim, ó, a tua marca e a tua reputação. Perfeito. Eu vejo, assim, talvez uma linha do tempo de coisas que realmente, assim, você é outra pessoa, sendo a mesma pessoa e sem perder algumas características, né? Tu se percebe e tu percebe que tu contamina também as pessoas com algumas habilidades, né? Como mentora, onde tu se percebe que você hoje consegue compartilhar e agregar valor na vida de outras pessoas, de pessoas que fizeram parte do teu time. Eu teria umas 4 coisas aqui que eu vejo em pessoas que se espelham em ti, que se espelharam em ti, que continuam te observando, né? Tu se percebe com algumas marcas muito fortes de habilidades? Então, sabe que essa pergunta é bem interessante, né? Eu dei um treinamento semana passada que quando eu cheguei na sala para dar treinamento, o pessoal estava bem sério, assim. E eu disse, o que foi? Vocês são sempre sérios, assim? O que aconteceu? Porque é uma estrutura, é um programa modular que a gente dá o treinamento. E os 2 primeiros módulos foram com outros 2 consultores lá da empresa. E eu cheguei no 3º módulo. E aí, quando eu cheguei, o pessoal tinha falado, a turma é muito boa, interage muito bem. E aí eu cheguei, o pessoal muito
né, tranquilo, muito arregalado e calmo. Eu fiz a pergunta, né, o que aconteceu com vocês? Vocês são sempre assim Mudaram quietinhos, tudo. né? Porque eu recebi um retorno dos outros 2 consultores que vocês são bem participativos. O que acontece? Aí uma moça levantou a mão: Serli, tu não tem ideia de como a gente queria você aqui. E agora a gente está materializando você na minha frente. Até me arrepia de pensar assim, porque legal, isso é fruto. porque eu tava vendendo assim, todo esse projeto pro dono do negócio, e nós construímos juntos, e ele foi falando: nós estamos montando isso, essa vai ser a nossa estrutura de desenvolvimento. A gente construiu tudo isso, e depois uma das colaboradoras, numa pós-graduação, eles fizeram uma troca entre eles, e um profissional que faz pós-graduação com ela, de outra empresa, disse: eu participei de um treinamento com a Serli e mudou a minha vida. Foi o antes e o depois. Ele trouxe alguns exemplos assim do que ele colocou em prática, e disse que ela ficou com aquele pensamento, expectativa. Chegou na empresa, contou para as pessoas numa expectativa de ter uma aula ali, um treinamento comigo. Só que eu vim normal, acordei como eu faço todos os dias e preparada para dar aquele treinamento, e o pessoal assim, como se, a Serli existe mesmo, ela está aqui na minha frente e vai me dar o treinamento, sabe? E isso é tão bacana que você trouxe, assim, porque eu não me enxergo desse jeito. Para mim, eu sou a mesma pessoa, né? E as pessoas veem uma referência muito grande. Tem uma coisa que sempre as pessoas trazem para mim, que eu comecei a observar que é uma potência muito grande, que é essa minha visão sistêmica do todo. Sim. Eu tô aqui falando com você, mas estou prestando atenção no entorno, a minha visão sistêmica já pegou que alguém não gostou de alguma fala, então isso é uma coisa bem forte em mim, assim. A gente sai das reuniões com os clientes e às vezes nós trocamos entre nós, consultores, e a Thaís, ela fala muito para mim assim: Serli, como que tu pegou essa sacada aí? Como que você conseguiu entender o que eles estavam querendo dizer? Mas é porque a gente está tão antenada ali, está tão presente naquele momento. E está treinada a mente também para aquilo, né? Isso, e trazer a presença para aquele momento, o que eu preciso entregar ali. E hoje eu vejo isso como uma fortaleza muito grande em mim. E nas mentorias, uma das coisas que é forte, que o pessoal traz muito, né? Eu trabalho muito com essa mentoria de liderança, é a minha experiência como líder. Então, a experiência da gente já ter sentado na cadeira, sabe? As dores, né? Isso, ter que ir lá e reportar para o presidente, receber, sabe, umas batidas para entrega de resultado. Isso faz muita diferença, assim. Então, eu vou te falar de uma marca potência. tua, Serli. E essa é uma marca, eu acho que observada por muita gente. E assim, sempre foi assim. Tu não consegue sair de uma conversa sem contribuir com alguma coisa. Que bacana. E isso, assim, eu já observei, e eu acho que a gente teve a oportunidade lá no início, e depois teve algumas trocas até de AJorPM também. Mas, e quando eu estava preparando a nossa conversa, eu acho que tem um pouco dessa tua generosidade natural também, mas isso é uma coisa muito tua, assim, muito tua e muito natural, assim, o não sair daquela conversa sem ter trazido alguma coisa boa, ter trazido um insight, ou ter feito uma pergunta, assim, que aquecesse o coração do outro. Uhum. Sabe, eu acho que isso é muito teu. Dentre outras coisas que eu acho um barato, assim, que tu tem da forma que tu gesticula, e eu acho que muito essa questão do treinamento, né, de vir do treinamento, de cuidar com a linguagem corporal, né, mas isso eu acho que é uma coisa tua e é percebida. Olha que interessante, né? Fofoca no ar, né, mas é muito legal, porque é muito teu isso, né, e trazer isso, né, para tuas mentorias, né, e eu não tenho dúvida que tu traz na mentoria muitas vezes assim, de uma forma muito natural também, desafios que tu teve. Sabe? Isso é muito legal, né? E é muito frustrante quando a gente vê aqueles líderes que eles sentam numa cadeira, ou principalmente consultores, né? Não posso mostrar a fragilidade. Sim. Né? E é tão gostoso, talvez, acho que conecta isso. E eu acho que por isso que as pessoas têm expectativa de te conhecer. Pode ser, né? Então, que legal já recebi um feedback aqui, ó. Coisa boa. É verdade. Que coisa boa. Bem interessante isso que você trouxe, né? De fato,
talvez seja uma coisa bem natural minha, né? Meu marido sempre diz assim, ó, é difícil sair contigo, né? Tu sempre para. Meu Deus. Tu sempre para. Tu deve saber o que é também, porque tu também é Imagina. assim, né? Tu sempre para. Não interessa onde eu vou, sempre vou encontrar alguém e eu paro mesmo. Uhum. Eu paro e fico ali ouvindo e ele fica, vamos. Às vezes no telefone, eu atendo uma ligação, mas era só uma ligação, mas aí eu já quero, como que eu vou desligar e deixar a pessoa assim? Sem contribuir com algo. Isso, de fato assim, é muito meu mesmo. Isso eu tenho até que às vezes me policiar, porque às vezes o outro fica me esperando. Mas é a tua generosidade, sabe? Então não vai mudar. Que legal. Não vai mudar. E uma coisa que eu queria que tu trouxesse, que tu compartilhasse, Serli, assim, ó, hoje, se fosse lá atrás, assim, se hoje tu voltasse no tempo e tomasse essa decisão hoje para empreender, há alguma coisa que ou tu não faria, ou tu faria mais rapidamente? Puxa, isso aqui, Lenira, eu descobri, assim, eu comecei a fazer depois de 2 anos, e eu percebi que eu poderia ter ganhado velocidade. Há algum comportamento, assim, que tu tem observado? Sim. Estruturar a equipe é uma delas, né? Porque eu trabalhei desde o início assim muito com o meu nome, com a minha pessoa, demorei muito tempo e o cliente dizia assim, mas é você que vem, é você que vai estar aqui, então o cliente tem uma expectativa muito da gente ir. E eu comecei a fazer isso faz uns 2 anos, mais ou menos, de empoderar as pessoas do time para ir junto. E hoje já está acontecendo um movimento contrário. O cliente já tem pedido pelos outros consultores também, entendendo que a Emera Consultoria não é só a Serli, ela é uma empresa que a Serli também trabalha nela. Então, demorou um certo tempo para eu entender esse posicionamento, que o fato de a gente ser o prestador de serviço não significa que é só a gente que vai, porque acho que você deve ter sentido isso na pele também, né? Sim. Alguém ligar aqui na LN... Mas tem que ser ela, né? Ela que vai fazer, vai ser a Lenir, né? Então tem essa expectativa, mas nós temos um negócio por trás, né? E eu acho que quando a gente insiste, às vezes, eu acho que nisso, eu fico pensando muito assim, mas se eu faço tudo, alguma coisa eu não faço certo? Isso, perfeito. Então, às vezes empoderar os outros para dizer assim, ó, para sair bem, não é porque eu vou fazer sozinha, é porque eu tenho um time. É isso né? mesmo. E eu acho que trazer isso. Mas é um desafio da consultoria, Serli. É isso mesmo, porque as pessoas compram muito assim, eu fiz o trabalho com essa pessoa e daí te indicam a pessoa, não indica a empresa. Né? Então é um desafio. Então, para mim, isso deveria ter colocado potência no time logo de início. Eu demorei um pouquinho para fazer, foi um aprendizado. Outro aprendizado são as parcerias. Isso é um aprendizado assim, ó. Quando eu estava ali com 2 anos de empresa, eu percebi a potência que tem a gente firmar boas parcerias. Então, hoje eu tenho boas parcerias, né? Trabalho aqui na cidade, por exemplo, com a Marileia Lupo, minha parceira há muitos anos, assim, e a gente funciona super bem. Parceria até de trocar, de às vezes dizer assim, nossa, tá pesado. Eu já passasse por isso, como que tu fez isso, sabe? Essa parceria de poder trocar, porque às vezes é muito solitário essa vida empreendedora, né? E essa coisa de você poder trocar é muito interessante, assim. Eu acho que demorei muito para fazer parcerias também. Lá no começo, eu poderia ter, às vezes, até acelerado mais o negócio, né? Eu lembro uma vez que eu tive uma conversa muito interessante com ela, e eu disse assim, tô me sentindo meio incomodada assim com o meu negócio. É o momento de crescer ou é o momento de me diminuir, né? Tô nessa faixa do meio ali. E ela disse assim para mim, Serli, clusteriza o teu trabalho, né? Veja o que você quer de fato fazer, começa a separar o que você faz bem, o que os teus consultores fazem bem, estrutura o teu negócio dessa forma. E por mais que eu tinha feito todo um plano, fazer essa retomada aqui com esse olhar do parceiro, nossa, foi bem importante para mim. E talvez assim, tu precisa de algumas horas também rodando também para, né? Eu não consigo imaginar que isso aconteça na largada, sabe? É verdade. Boa. Eu digo assim, ó, como consultoria, né? Hoje eu indico tudo, mas não necessariamente eu que vou fazer. Sim.
né? Até esses tempos atrás um ex-chefe perguntou: eu preciso de uma indicação de alguém que faça uma convenção de vendas. Poxa, eu fico pensando nos nomes, passo 1 ou 2 nomes. Então, assim, não tem problema ele me acessar para tudo que é de pessoas. Sim. O problema vai estar quando ele achar que eu faço tudo. É isso aí. Porque aí é a marca. É isso, né? Mesmo. Ô, Sirli, eu sei que tu gosta de ler. Gosto. Que livros, assim, que tu recomenda, assim, como imprescindível? Imprescindível, é que é muito gosto pessoal, né? Mas hoje, pro teu papel, pra cadeira que tu tais, assim, Sim. que livros que te trouxeram alguns insights, às vezes não é nem um livro técnico, mas que te inspiraram para alguma ação, ou até mesmo para uma fala que hoje te acompanha. Tem um livro que eu acho que ele é a minha marca, assim, é o antes e o depois, né? Que é o livro Presença, do legal. Peter Senge e Otto Schammer, né? Que depois ele... a sequência do livro é a Teoria U, né? E quem me indicou esse livro, inclusive, foi o Ronaldo, do Senac. Lá atrás, se ele leu Presença, tu vai adorar. A gente troca muito, assim, né? Os livros, e ele leu Presença. E para mim, ele foi, assim, um marco, né? Até de eu perceber, assim, metodologia. De eu... fazer escolhas de algumas metodologias, eu fazer escolhas de posicionamento, eu fazer escolha até da forma como eu me coloco, né, como empreendedora, assim. Esse livro fez bastante diferença. Mas tu recomendaria não só para quem é empreendedor, mas para um executivo, assim, também? Sim, para um executivo, para inclusive potencializar isso, assim. A marca? Não a marca, não mas a mudança. Tá. A mudança é um livro. Vou anotar para ler, tá? Isso mesmo, Presença. Começa por ele. Para você começar a fazer mudanças. Então comece por ali. Isso. Pelo livro Presença. Ele é um livro que me ganhou, assim, e agora eu tô com vários, né, que estão me ganhando, mas Walking the Talk, né, que é cultura, assim, ele traz um olhar para a cultura, é o que está muito presente, e eu digo assim, ele é um livro a ser estudado, não é um livro a ser lido. Eu gosto muito de livros para serem estudados. Para ficar riscando. E voltando, né, e voltando, sim. Então, veja que minhas leituras, elas puxam muito para minha área, né. Então, é um livro que eu tenho estudado, então eu já fiz a leitura dele, eu tenho voltado, e cada vez que eu volto, alguma coisa. Nossa, eu fico pensando assim, lá nesse cliente isso aqui vai fazer diferença. Nossa, esse aqui é um produto que eu preciso trabalhar para o mercado para frente. Então, para a minha área tem feito bastante diferença. Eu gosto dessa coisa dos livros estudáveis, sabe? Legal. Tem livro que é para ler, né? Para ler, para ser memorizado em algumas falas, mas tem uns que a gente nem empresta para a gente poder ter sempre ele na mão, Isso, né? Mesmo. Que legal. Os livros do Salib também, eles me ganharam, do Salib Neto, o novo Código de Cultura, também gostei muito. Eu gosto muito dessa coisa da cultura, né? Porque quando a gente está na empresa, eu já reconhecer logo na arrancada qual é a cultura que tem, determina tudo, determina a forma como eu vou fazer a proposta, a forma como eu vou me posicionar com esse diretor, com esse RH que está ali. Então, ele tem um livro que me marcou bastante e que eu uso até hoje, até indico, né? O novo Código da Cultura também, do Salib Neto, também tem feito muito. E sala de aula, tu ainda, além dos treinamentos, tu conseguiu largar da docência? Não consegui. Não. Eu te digo assim, de vez em quando vem um convite, aí eu aceito. E depois eu fico pensando, por que eu aceitei? Aí depois eu entro na sala, eu amo. Aí eu saio realizada da sala de aula. E eu sempre tenho vínculo com alguma instituição. Sempre estou no vínculo, eu nunca consigo. De vez em quando vem um convite. Se ele assume essa aula, eu não posso agora, tenho exercitado bastante o não. Até por conta, assim, desse meu tempo da caixinha do nada. Exato. Assim, eu preciso desses momentos mais, assim, porque eu tenho tido jornadas bem exaustivas, agora algumas entregas bem importantes.
importantes, mas eu tenho dito alguns nãos. Mas eu sempre indico, mas eu indico a tal pessoa, inclusive eu entrego o meu material que eu dei aula para essa pessoa se ela precisar. Tenho ajudado as instituições, mas eu tenho dito alguns nãos. Mas eu sempre tenho um vínculo. Agora, qual vínculo que eu tenho? A aula de pós-graduação que é online. Essa eu tenho me permitido aceitar. Tá. Que não precisa ir no presencial, né? É que dá para juntar a paixão com um pouquinho de conforto também, isso, né? É isso mesmo. É bom demais, né? É bom, porque a sala de aula, nossa, ela é riquíssima. E aí tu pega uma dúvida do aluno, tu fica... É o que a gente gosta, não adianta. Quem é de desenvolvimento adora uma sala de aula. E eu acho que o mais legal, Serli, assim, e é muito difícil dizer não para algo que você gosta, que você se nutre, enfim. Mas é que eu brinco, assim, que o dia a dia da gente é conteúdo para noite. Né? Então, assim, aí o aluno traz um negócio que às vezes aconteceu semana passada no cliente. Tá novinho. Mas eu vou te dizer, assim, eu dei uma pausa forte mesmo, sabe? Mas por conta das meninas pequenas, mesmo por conta de... E Serli, assim, futuro. 2024 vem com alguma coisa diferente? Vem com... E não é a cor do cabelo, nem nada. Nada. Vem com possibilidades mesmo. Possibilidades, assim, tanto de negócio quanto de vida pessoal, assim, né? Tenho feito algumas reflexões de como foi 2023 foi muito desafiador, né? Desafiador, assim, de entrega de projetos mesmo. Eu entreguei bons projetos, grandes projetos, projetos contínuos, assim, que foi um ano de muito crescimento para o meu negócio. Mas também ele me sugou um pouquinho, assim, tem isso, né? A gente sabe o momento que a empresa dá o salto. E depois não é uma pausa, né? Mas entra no equilíbrio, né? Eu acho que dá uma consolidada em algumas coisas, porque a inovação permanente, ela te exaure. É isso mesmo. Porque é trazer algo novo, testar, aí fazer o que dá certo, o que não dá. Isso. Então, eu vivi um ano assim, né? E até o fechamento do ano lá, dia 15 de dezembro, ainda está assim. Imagino. Né? Mas eu tenho feito algumas reflexões para 2024, né? Principalmente algumas escolhas profissionais. Então, eu vou... Mas é aquilo que você falou, são ciclos. Agora, vou fazer 6 anos de empresa, eu posso fazer essas escolhas de ter ciclo. Algumas coisas eu pretendo continuar atuando, outras coisas os consultores que estão comigo podem atuar, porque a gente consolidou os produtos do mercado, e é isso, né? As coisas estão bem construídas. O que vem de novo? O digital, né? Tem alguns produtos aí que nós vamos lançar no digital, já começamos inclusive. Por quê? Porque às vezes a pessoa perde o vínculo conosco de um determinado desenvolvimento que a gente faz. Mas ela pode se nutrir aí. Isso. E aí é muito comum, assim, terminar, por exemplo, uma facilitação e a pessoa dizer assim, mas e como que eu te acho? Aonde que você tá? Né? Então a gente sempre vai lá para as redes sociais, mas falta esse conteúdo, falta o dia a dia, e a gente tem tanta história boa para contar, né, Lenine? Então, é isso mesmo que a gente está fazendo aqui, né? Já vai ficar gravado lá para quem quiser ouvir quantas vezes quiser. Isso mesmo. Então, a ideia é entrar com alguns produtos no digital, até produtos para agregar para os profissionais, né? Eu vou te dar um exemplo, né, de um produto. Tem uma formação para analistas de DHO, né? Algo que é botar a minha experiência para quem está novo. Para quem, puxa, eu trabalho em recursos humanos. Quero puxar essa competência. Mas não é minha área. Eu trabalho em recursos humanos e eu faço tudo, mas não especificamente na área de desenvolvimento humano organizacional. Então, eu vou entrar aí no digital com essa formação. Colocando muito a minha experiência, né? São anos de experiência aí, colocando muita ferramenta abarcada. Formando muitos analistas de DHO. Isso, para suportar o mercado, né? Que legal. Porque é uma área que vai muito no erro e no acerto, né? A gente tem poucas... Tem que fazer muita leitura de cenário mesmo, né? De cultura. Isso mesmo. Não é assim, eu vi lá, que legal, vou trazer para cá. E é uma caixinha aqui que...
opa, Não cabe. mas não coube, né? Isso mesmo. E ter essa sensibilidade e fazer... E aí tem alguns que desistem quando na verdade são ajustes, né? Isso. Não traz o 100%, traz 30%. Isso. Vai agregando 40%, vai... E, Que legal. e assim, ó, não vai estar perfeito para implantar. Não, exato. Né? Mínimo produto viável, né? O MVP que a startup nos ensina. DHO tem muito disso, né? Quantas e quantas empresas Nossa. ficam patinando ali no desenvolvimento das suas pessoas porque querem o 100%. E o 100% talvez nunca vai conseguir. E ele não vai encontrar um modelo 100% para trazer. Ele vai ter que criar os 90% dele, que também tá tudo bem. Tá tudo bem. Se funcionar para ele, é isso mesmo. Isso mesmo. E quem é a Sirli que não tá no LinkedIn, Sirli? Porque o teu Instagram deve ser só de coisa de trabalho também. Tem uma rede lá de vez em quando que tu posta assim uma fotinho de rede na praia. Sim, de vez em quando tem. Nos stories sempre sobe lá uma redinha. Pra dar uma estimulada assim no relax, assim. Mas quem é a Sirli, assim, ó, quando fecha a porta de casa, assim, o que ela gosta de fazer? Sabe que ninguém acredita, né? Mas eu sou uma pessoa muito quieta e muito zen, assim, quando fecha a porta de casa, né? As pessoas têm um pensamento, assim, que eu tô sempre agitada. Organizando churrasco. E eu não tô, eu sou justamente o contrário, assim, de final de semana eu sou aquela pessoa bem pacata, que inclusive se você me encontrar lá com os nossos amigos na praia, nós estamos jogando baralho, eu sou a pessoa mais simples do mundo, assim. Mas te energiza isso também, Isso, né? no dia a dia, assim. E eu sou uma pessoa que quando fecha a porta, eu assisto a coisa mais simples do mundo e assisto qualquer coisa. Eu adoro assistir televisão, tu não tem noção, assim. Sério? Eu sou da série, eu ligo lá e assisto qualquer série que estiver passando. Meus filhos que ficam rindo de mim. Porque de mãe, o que é isso? O que é essa série? Eu nem sei, mas tá fazendo sentido, deixa eu assistir. Deixa eu ver o que eu tiro daqui. Deixa eu ver o que eu tiro daqui. Eu assisto qualquer coisa, assim, que faz um pouquinho... combina um pouquinho com a caixinha do nada ali, Sim, sabe? O sim. fato de eu estar assistindo, inclusive até tô criando esse mau hábito no meu marido, porque ele tem assistido também junto comigo, e eu assisto qualquer coisa, ele assiste junto. E quando um perde um capítulo, tem que voltar, né? Tem que Porque voltar. senão não dá pra discutir as mesmas coisas. Né? Mas ao mesmo tempo que eu assisto, eu sou daquela que pega o controle e passa rápido. Ninguém acredita. Essa fala aqui não vai dar em nada, eu já passo. Já sei o que vai dar. Ele vai matar o outro, vai não sei o que. Isso mesmo. Eu sou muito isso. Então, ninguém gosta muito de assistir comigo, sabe? Mas isso é uma coisa tão interessante que às vezes a gente troca, né? O que você está assistindo? Numa rodinha de amigos, né? O que você está assistindo? O pessoal vai para aquelas séries inteligentes, não sei o quê. Eu assisto qualquer coisa. Eu converso sobre qualquer coisa e assisto qualquer coisa, porque para mim é um momento tão interessante. Às vezes desenho animado eu ainda assisto com meu filho lá. Não pergunta pra mim. Filmes de desenho, mas eu assisto qualquer coisa. E ninguém imagina. Todo mundo acha assim, se ele só Deve fica... ser tudo intelectual. Tudo, né? Capaz. Não, deixa a trilha de desenvolvimento para o dia do trabalho, pro dia... Isso também. Isso. E outra coisa que ninguém imagina, que eu sou desorganizada. Isso eu não imaginava. Isso, eu sou uma pessoa desorganizada. Por quê? Porque como o meu perfil, ele não me ajuda nessa organização, no dia a dia do trabalho, eu sou organizada. No dia a dia do trabalho, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, Imagino, sabe? Caixinhas no computador. Isso, a pastinha certa para guardar qualquer coisa. Se tem uma coisa fora do drive, eu já chamo atenção, sabe? Então, eu sou bem organizada no trabalho. Mas quando vai para o meu dia a dia, eu não sou nada organizada. Eu sou daquela, assim, que eu digo assim, ó... a Sandra, que trabalha comigo, né? Ela diz assim, ó... Sirli, vamos arrumar aqui esse roupeiro. Eu digo, tá bom, Sandra, dezembro, depois do dia 14 de dezembro ali, a gente arruma. Entendeu? Eu trago tudo assim. Tu não sofre não também? Sofro. Então tá tudo certo. Isso, e ninguém imagina, todo mundo acha que eu sou assim, tudo regradinha. Isso. Roupa por cor. Isso, eu não sou nada disso, sabe? Eu sou totalmente... Eu levo pro simples, sabe? Porque hoje eu não tive condição de fazer tal coisa na minha vida pessoal, eu faço amanhã. Tá bom, sabe? Eu levo as coisas mais tão leves. E tem que ter, né? Mas é que todo mundo me conhece da potência no dia a dia. Entendi.
que a gente planejou tem que cumprir, regra, sabe? Mas dá pra... Tá combinado, sabe? Dá pra flexibilizar um pouquinho, Dá, né, dá, mas como eu fui muito cobrada, assim, todas as empresas que eu trabalhei tinham isso com muita força, eu acabei trazendo essa disciplina para a empresa, assim, esse arquivo tá fora do drive, isso aqui tá fora do nosso padrão, sabe? Essa coisa do padrão da fonte ali me incomoda, assim, sabe? Eu sou um pouco detalhista no dia a dia. Mas eu acho que dá pra trazer essa outra leveza também, isso, né? Isso mesmo. Eu acho que é um pouco do meu 2024 aí, sabe? Eu quero trazer mais leveza. Isso, quero trazer leveza. Ai, tô curiosa, eu vou ficar lá, eu vou te seguir lá pra ficar bem atenta lá pra saber. Isso aqui, eu acho que era isso que ela queria dizer. Isso mesmo, eu quero trazer a leveza, é bem isso. E aproveitando, como é que as pessoas te encontram, né? Eu acho que tem aí LinkedIn, que tem um exercício. Tem, tá no meu desafio 2024 também o LinkedIn. E é engraçado, né? Falando de LinkedIn, as pessoas... É hoje o nosso cartão de visitas. Porque às vezes a gente fala assim, ó, tu conhece fulano? Eu quero ver a foto, né? Sim, não, trabalhou em empresa tal, sei quem é. Então, pra gente, tem umas 3 semanas eu atendi um executivo que ele disse, eu não gosto desse negócio de LinkedIn. Eu não tenho uma questão de gostar. Né? É o mercado. É aonde que a gente diz que existe, né? O Instagram é uma escolha, né? Outras relações, né? Enfim, mas assim, é a nossa carinha, né? Esses dias eu fui bater uma foto e uma pessoa assim falou, qual é o teu lado melhor, assim, né? Pra foto de costas. Mas ali a gente tem que estar ali, tem que ser vista, né? As pessoas identificar. Mas o teu Instagram, dá para chegar lá e te seguir? Tu autoriza? Como é que é? Sim, é aberto. Eu acabei tendo 2 redes, entendendo até assim que eu queria fazer essa separação, mais negócio e mais Serli pessoa, assim, sabe? Então hoje eu tenho o @serlisilva, que é meu Instagram pessoal, e o @emeraconsultoria, que é do time, que é onde a gente posta os nossos trabalhos, né? Até pra gente fazer essa separação. Lá, isso começou há 2 anos atrás, né? Quando eu te falei que eu comecei a mostrar para o mercado que existe mais pessoas. Existe uma empresa fora a Serli, né? Então tem esses 2, e no LinkedIn tô devendo, que é um ponto para mim 2024 que vem forte, porque eu acabo não mostrando. Eu vou passar um pente fino no teu LinkedIn, Serli. Pode ser, que é o meu desafio. Eu estou lá no LinkedIn também, mas se você comparar, por exemplo, com a rede social do Instagram, eu não mostro no meu LinkedIn tudo que eu faço lá, mas eu sei que isso é um ponto de atenção. É porque tu escreve muita coisa, né? E as pessoas esperam, talvez, lá no LinkedIn, deixa eu dar uma olhadinha. Isso, né? Deixa o que ela tá falando, né? É legal. E eu tenho tanta coisa para contar, mas o problema é essa gestão, que é isso que eu quero melhorar para 2024. Vai ter um tempo dedicado na minha agenda para isso. Legal. E tem que ser assim. Senão não sai, acaba não saindo. E vai lá, tá na nossa conversa também registradinha, isso, né? As pessoas comentando. Isso não mesmo. Acredito, Serli, que tu é desorganizada. Tu enganou a gente esse tempo inteiro, isso né? Mesmo. Que legal. Uma vez até uma amiga falou assim, não, porque o meu desejo é ser organizada igual você, porque olha teu caderno. Ai, meu Deus. Não sabe a força que eu faço para esse caderno existir. E eu fiquei dentro de mim só trabalhando aqui. Ai, meu Deus. E não sabe a força que eu faço para esse caderno existir, porque era um caderno bem organizado mesmo, eu ia para as reuniões, assim, tudo anotado, quais são os próximos passos, entrava, tá aqui o post-it dessa reunião que a gente tratou aqui, e isso é muito meu, assim, na minha mochila lá com o meu notebook tem as coisas organizadas, mas no dia a dia, isso vai ser um ponto que, olha, revelei aqui. Ai, meu Deus, depois tu fala que tu superou isso também, isso, tá bom? Mas eu quero realmente, assim, te agradecer, sabe, Serli, eu acho que a gente conseguir organizar essa evolução de quem era para onde você tá. Eu acho que trazer também essa inspiração, né? Porque tu é filha aí de uma família de quantos irmãos? Nós somos em 8 filhos. Eu lembro, eu ia falar 5, né? 8. E eu acho que compartilhar isso, assim, as pessoas às vezes olham a gente na rede social, né? E olham a Serli na rede social e, nossa, quanto sucesso, quanto...
né? E quanto que eu precisei estar ali, quantas vezes eu desejei dormir mais um pouquinho, né? Eu desejei talvez pegar um atestado, né? Mas esse esforço, essa determinação, eu acho que curiosidade é uma marca muito tua também, né? E que te trouxe que as oportunidades elas surgem para as pessoas que estão prontas ou se preparando, né? Ela não vai bater na porta lá e vai dizer assim, ei, tu quer? Não, ela tá aqui. O quanto tu tem para participar? Ou quanto tu tem para contribuir, né? E assim, eu te admiro profundamente, assim, né? Eu acho que, pelo tanto que a gente estava rindo aqui de outras histórias, mas eu fico muito feliz, assim, de ouvir de ti. Né? Talvez a gente não converse tanto quanto eu gostaria, as agendas não são fracas, né? Mas eu fico tão feliz quando eu ouço falar e o que eu ouço falar, né? Então diz muito a tua essência, as coisas que talvez de forma nem intencional, mas é a forma como as pessoas te enxergam, e eu não tinha dúvidas que tu ia ficar feliz, porque é fruto, né? É fruto, é consequência. Né? Então, eu quero te agradecer e quero te convidar para mais conversas 2024. A gente tem esse compromisso muito de trazer pautas relacionadas à carreira, a protagonismo de carreira, principalmente isso. Então, sinta-se convidada aí para muitos bate-papos. E obrigada pelo teu tempo. Imagina, eu que tenho que agradecer. Tu não imagina o filme que passou hoje na minha cabeça, vindo para cá já, desde a hora que eu saí da minha casa até chegar aqui, já foi passando um filme da minha história ali, de tudo que eu vivi, e como é rico isso, né? A gente construir a nossa própria história, né? A gente não esperar, porque não vem nada pronto, né? A gente teve que, cada passo que a gente dá é um passo assim de provação mesmo, a gente precisa provar o nosso valor, a gente precisa provar que a gente é capaz, nós temos os nossos sabotadores dentro de nós, nem tudo é perfeito, nem todo o trabalho que a gente entrega é perfeito, a gente vai melhorando, né? Agora, eu acho que tem muito isso a ver com esse trabalho que você faz aí de orientar as pessoas nas carreiras, né? Faça do seu jeito, mas faça. Não deixe de fazer. Isso não é olhar para o outro e eu quero aquilo que o outro tem. Faça do teu jeito, né? Eu falo tanto isso para as pessoas, mas busca entregar do teu jeito, da tua forma, né? A tua melhor versão. A tua melhor. Ai, não foi tão bom quanto o da Sirli, mas foi o meu melhor. Isso, né? Isso no mesmo. No próximo eu entrego o melhor. Isso mesmo. Né? Porque uma coisa, Sirli, assim, ó, o medo, ele é frequente. Né? Esses dias uma pessoa me perguntou assim, tu nunca pensou em desistir? Eu falei assim, essa semana eu ainda não pensei. Sim, é isso mesmo, essa semana eu não pensei. Ainda não pensei. Isso. Porque as pessoas acham assim que é tudo com tanta convicção, tudo tão... Nossa, foi claro, assim como a nuvem abrindo o céu num dia depois de trovoada. Foi tão fácil, né? Mas não. Então, assim, quantas vezes eu imagino, né, assim, meu, que eu me enfiei, né? Isso. Aceitei esse projeto, mas talvez o desejo de se desafiar é maior e aí não te permite recuar. Isso, esse é o ponto. Então, assim, não é ninguém falando pra ti, mas assim, não, agora eu assumi, agora eu vou entregar. Agora eu vou entregar. E acontece muito isso. Às vezes a gente construiu um projeto ali que leva 10 horas, mas a gente vai levar 15. Mas eu vou entregar do mesmo jeito, porque eu disse que eu ia entregar e eu vou fazer o meu melhor. E tem muito isso, assim, eu percebo que quando a gente começa a fazer com o coração aquilo que a gente entrega, o financeiro acaba sendo a consequência. Acaba sendo a consequência. E isso é desafio. Isso é papo para um outro podcast, sabe, Sirli? Porque as pessoas não conseguem entender isso. Né? Não que a gente não trabalhe por dinheiro. Por dinheiro, isso mesmo. Né? E eu digo assim, eu quero ganhar muito dinheiro, mas não é só sobre isso. Isso, esse é o ponto. Porque quando for só sobre isso, independente da grana que vem, não vai valer a pena. Isso mesmo. Mas eu tenho um pouco de maturidade nisso, sabe, Sirli? Tem um pouco de horas de voo, assim, pra gente experimentar também, Eu concordo, porque às vezes a gente toma decisões, e é muito comum, às vezes a gente entra em projetos que não são tão rentáveis.
Ah, mas tem propósito. Mas por tem trás. propósito, é isso, sabe? E aí você sai do cliente ali com o cliente te dando aquele abraço, dizendo assim, ó, tu fez a diferença. Meu, É isso. Eu tenho um slogan que nós usamos na Emera Consultoria, que é desenvolvendo pessoas e transformando empresas, que é o que a gente busca, o nosso propósito, desenvolver pessoas para transformar empresas. E quando a gente sai de um projeto, né, às vezes a gente se questiona, né, por que nós entramos nele, né, por que nós estamos aqui? Mas quando a gente entrega, a gente entende que foi para realizar o nosso propósito. E não é pelo dinheiro, é porque... E às vezes o projeto é tão bacana que tu olha assim, ó, que vontade de ficar mais. Eu não tenho nem vontade de sair, dá vontade de ficar mais para ver o restante das etapas que a empresa vai fazer sozinha. É isso, começa a brilhar os olhos, né? Quando a pessoa ela encontra o que fazer, aonde empreender, que brilha os olhos dela. Ali, e entender que isso virão em alguns momentos, mas vai ter muito trabalho árduo, Isso. muito acordar 4 da manhã, muito tá exaurida e tá tudo bem. É por aqueles momentos que valem a pena. Isso. E por isso Né? que tu faz. Exato. Perfeito. Ai, que delícia, Ah, né? é verdade. Então, quero reforçar para você. Sempre que você quiser, conta comigo. Vai ser um prazer estar aqui. De fato, foi um bate-papo muito bacana. Relembrei toda a minha trajetória aqui. Que legal. E adorei estar próxima de você. Adorei conhecer um pouquinho mais do teu espaço, do teu crescimento. E com certeza também me espelho nessa tua jornada tão rica aí pra gente. Obrigada, Sueli. Obrigada.